meus amigos, hoje eu recebi uma pergunta muito bacana de um companheiro nosso lá do grupo do Telegram. Ele fez a seguinte pergunta: existe algum setup ideal para se operar no swing trade? Bom, a resposta é não. Não existe um setup ideal para swing trade, assim como não existe também para day trade e nem para scalper ou para position, de que for. O que acontece no setup é que, na verdade, ele é pessoal. Você vai, ao longo do tempo, desenvolver um setup que você se sinta confortável, tenha um domínio dele e consiga extrair valor daquele setup. Que o ideal é que ele te dê valor. Existem diversas formas de operar e ao longo do tempo você vai testando várias formas, vai aprendendo várias coisas, e se você se encaixar dentro de uma forma de operar, aquilo ali se torna o seu setup. Então, como dizem por aí, até cara e coroa funciona desde que você tenha um bom gerenciamento de risco. Bom, vou tentar mostrar aqui na prática 3 setups que são mais divulgados por aí, como o Price Action, o setup de retorno às médias e Fibonacci. Bom, pelo Price Action, o cara que vai operar o Price Action, ele basicamente opera suportes e resistências, linhas de tendências, figuras e canais. Vamos tomar, por exemplo, aqui a cotação aqui da Uzi Minas. O cara que vai operar o Price Action, ele já começa tomando a swing trade, ele já começa a observar certas coisas já no comportamento do papel em maiores periodicidades, porque aí você consegue ter um índice de acerto maior. Por exemplo, eu já consigo identificar uma resistência aqui. Eu não vou entrar em detalhe, eu vou fazer um vídeo bem rápido aqui, mas porque isso também faz parte do nosso curso, então de forma mais detalhada você tem através do curso. Mas basicamente a gente consegue identificar que esse aqui é um ponto de resistência. O preço tentou subir aqui, não conseguiu, passou para baixo. Assim como em determinado ponto isso aqui se tornou um suporte. Ele toca 2 vezes e na terceira ele rompe. Quando ele tenta voltar, ele sente esse suporte se torna uma resistência, traz o preço para baixo. A resistência novamente funciona e traz o preço para baixo até que ela rompe essa resistência e sobe. O cara que está operando através de Price Action, por exemplo, ele se aproveitou de algumas oportunidades aqui nesse papel. Por exemplo, ele se aproveitou de um trade aqui, porque baseado num contexto que já aconteceu lá atrás, ele já identificou que aqui era um suporte, então ele arriscou uma compra aqui. Possivelmente ele zerou por aqui, que era uma possível resistência, né, do preço. Então ele zera e já abre uma venda e acredita novamente que esse suporte vai funcionar e que a resistência vai funcionar e que o suporte vai funcionar. Então existe a técnica, mas também vai muito do seu feeling. É acreditar que suporte e resistência vai funcionar eternamente e fazer as suas operações. Você pode perceber que esse ponto se tornou suporte, já veio um suporte lá de trás, e nesse momento aqui ele foi quebrado, então ele se tornou uma resistência. Os compradores tentaram furar essa resistência, mas o suporte se manteve firme. Aqui gerou uma oportunidade de venda para quem entrou vendido. Aí aqui a gente já tinha essa resistência, o preço novamente só bate na resistência, cai de novo. E esses pequenos movimentos ou movimentos maiores, quem opera através do Price Action fica aguardando que o preço chegue nesses pontos para poder realizar suas operações. Assim como alguém aguardou para realizar uma compra aqui para pegar esse movimento, alguém também aguardou essa venda dessa resistência para pegar esse movimento. E aí, conforme o preço vai se movimentando, algumas figuras também vão se formando, que nem aqui a gente consegue perceber um Okoi.
é um ombro, cabeça, ombro invertido. E quem percebeu isso aqui lá atrás, viu que essa resistência aqui ia ser quebrada e que o alvo para uso em Minas no semanal, no mensal, é o topo da resistência anterior. 14,30, 14,40 por volta desses valores aqui. Então quem está operando Price Action sempre está atento a figuras, a canais, a linhas de tendência, entendeu? E dessa forma ele vai se aproveitando de certos movimentos. Num gráfico diário a gente tinha aqui, ó, uma área de resistência, houve um toque, uma tentativa de toque, mais um toque, sentiu, até que furou. Na hora que passou, a resistência se tornou suporte, o preço se encontra aqui. Então, através dos gráficos de maior periodicidade, você vai identificar os pontos de suporte e resistência, as linhas de tendência e tudo, e vai passar a operar a fazer esse tipo de operação. Então, claro que o Price Action é muito mais que isso, mas no dia a dia é o que é usado para poder se beneficiar de certos tipos de operação. Outro tipo de operação que é bem usado também é a Fibonacci. Quem opera projeção e retração de Fibonacci também tem uma técnica para operar. Por exemplo, quando o preço faz essa subida e bate essa queda e faz essa queda grande aqui, quem opera Fibonacci e conseguiu identificar uma mudança de comportamento no preço nesse ponto aqui, já ficou mais ou menos acreditando, imaginando que o preço poderia fazer uma correção. Aqui você percebe que ele cai, ele tenta fazer um teste, faz um novo fundo, falha e rompe a cabeça do pivô aqui, ó. Houve uma mudança de comportamento e o preço passou a entrar em tendência de alta nesse tempo aqui. Quem observou isso daqui já traçou uma retração de Fibonacci aqui para imaginar até onde esse movimento poderia ir. E ele veio justamente aqui no 61.8 da retração de Fibo, uma área onde os vendedores começariam a atuar. Então ele faz a venda e o preço cai. Até onde o preço poderia cair? O cara que está trabalhando com a Fibonacci novamente pega uma ferramenta chamada projeção de Fibonacci e traça os possíveis alvos da queda. E o preço, claro que aqui nesse tipo de gráfico aqui não vai dar para ter uma projeção legal, mas tem que ser um gráfico com uma periodicidade menor. Mas enfim, você usaria uma ferramenta de projeção de Fibo para calcular até onde seria a queda e determinar os seus alvos. Então, o Minas teve seu período de queda, perdeu os 2,06, chegou até aqui 0,74, 75 centavos. Então, basicamente, quem opera pela Fibonacci, ele fica aguardando os pontos de Fibonacci. E aqui, ó, a gente chegou a 11,30, um ponto de venda de Fibo, por isso o preço sempre dá um enrosco nessas regiões, porque é onde quem opera Fibo já começa a entrar vendido, acreditando na correção, mas o preço segue seus alvos. E basicamente isso. Quem estava operando Fibo pode até ter achado que esse ponto era um ponto de venda. Perceba que geralmente nesses pontos onde há um enrosco no preço, o preço não flui dessa forma, são áreas onde geralmente existe algum ponto de Fibonacci, seja retração, projeção, geralmente são nesses pontos. O que determina mesmo quem está operando
é a disciplina, né? O cara que opera, por exemplo, essa retração de Fibonacci aqui, ele nunca abriria uma venda por aqui. No máximo ele compraria, porque ele sabe que nessa área aqui pode sofrer resistência. Então ele trabalharia aqui na compra até aqui. Ou ele aguardaria, ficaria pacientemente aguardando para entrar vendido por aqui. Entendeu? Então, esse seria um exemplo de operação usando Fibonacci. E um outro tipo de operação que eu acho que as pessoas usam bastante também são as com médias móveis. Por exemplo, qual o período das médias que se deve usar? Cara, qualquer um. Todas funcionam desde que você tenha disciplina. Todas as médias com disciplina vão funcionar, mas existe... Quando eu operava, eu usava muito a média de 17 com a média de 34, porque ela sempre batia nas retrações de Fibonacci, e isso me ajudava muito. E a média de 200 períodos. Então o cara que trabalha médias, geralmente ele tem uma média mais rápida, uma média mais lenta e uma média bem lenta. E ele fica aguardando os momentos que o preço retorna à média para poder fazer as suas entradas. Aqui como exemplo na própria Uzi Minas, ele teve chance de entrar aqui, ó, o preço ficou longe da média, voltou para a média, ele comprou, o preço afastou da média, voltou para a média, ele comprou, aí aqui deu uma subida bem legal, ele zerou a sua posição e recomprou aqui na média. Entendeu? Olha só, quando o preço está longe da média, ele sempre retorna para a média. O preço caiu e retornou para a média. Então, basicamente, quem opera as médias móveis fica aguardando o preço se afasta da média. Quando ele retorna às médias, ele compra ou vende, né? A média de 200 períodos é uma média de longo prazo em que funciona muito como suporte. Essa média escura aqui, essa média preta, é uma média de 200 períodos. Olha como o preço bate nela, fica próximo a ela, então ela serve como um setup também. Se a gente for mudar aqui os tempos, olha como que a gente consegue ver que o preço respeita a média, ó. Então, cara, são formas de se operar. São várias formas, várias técnicas que tem de operação. E você, ao longo do tempo, você vai vendo o que funciona, o que não funciona para você, onde você se adapta melhor e vai fazendo as suas operações. Vamos ver aqui se tem um... Olha como a média de 200 funcionou com uma região de resistência aqui para o preço. Olha, o preço chegou nela, sofreu a queda. Existem outras médias de 400, de 300. Ao longo do tempo, o que eu fui vendo que funcionava mesmo para mim legal eram essas médias de 17 com 34 e a de 200, principalmente no day trade. Tá? Olha como que no day trade, aqui no 15 minutos, no intraday, aqui não é para fazer nada, preço enroscado dentro das médias, afastou, veio, vende, agora passa para cima, e assim você vai criando o seu setup, o seu operacional. Olha como que a média de 200 aqui nos 5 minutos foi bem legal para quem estava operando ela no intraday, né? O preço bate na média, cai, bate na média de novo, cai. Isso na média de 200, né? Que é essa média escura aqui. E o preço sempre trabalhando dentro, nessas regiões das médias rápidas e curtas. Bom, eu vou encerrando o vídeo por aqui, mas em resumo, existem várias formas de se operar. Você pode desenvolver, não dá para saber e te falar qual a melhor técnica. Ao longo do tempo você vai se desenvolvendo. Eu cheguei a um ponto que eu
Para mim, o que funciona é isso aqui. É gráfico limpo, sigo o preço. É o que deu certo para mim, não quer dizer que é o que vai dar certo para você. Cada um vai perceber e descobrir o que é melhor ao longo do tempo. E independente de ser média, Fibonacci, Elo, qualquer outra técnica, o que vale mesmo é a sua disciplina e você não deixar de estopar, tá? Você perceber legal os momentos que você tem que estopar e aceitar essa perda e sair. Hoje eu opero mais através do Price Action, que eu acho muito mais fácil de operar, muito mais prático, e a gente consegue ter bons pontos de stop e de entrada. Beleza, pessoal? Espero ter mais uma vez contribuído aí para vocês, ajudando, e convido a todos a entrar no nosso grupo no Telegram e acessar o nosso site, coachtraderplus.com. Se gostou, dá um joinha, deixa seu comentário aí, deixa sua sugestão, e a gente vai trabalhando para levar cada vez mais conhecimento a todos. Beleza? Um abração.